Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Pode Tudo. E por que Pode Tudo? Aqui a gente traz histórias de pessoas reais, como eu e você, que inspiram a todos ao seu redor. Hoje eu tô aqui com Leonardo Galotti Olinto, ele que é advogado tributário e atua na Daut Castro e Galotti Olinto Advogados. Seja bem-vindo, Leonardo. Muito obrigado, prazer estar aqui, um privilégio, uma honra. Vamos conversar. Vamos, o prazer é nosso. Queria começar com um dado que me intrigou bastante na minha pesquisa, que 45% dos brasileiros não sabem que pagam tributos. Quais são os principais impostos que todos pagam, mas não sabem? Isabela, a história do tributo é uma história complexa, longa. A gente não tem noção de quando nasceu o tributo. A gente imagina que o tributo tenha nascido nas primeiras relações dos seres humanos, inclusive até quando não existia dinheiro. E o tributo virou a forma de financiar o Estado. O Estado, de alguma maneira, ele não produz. O Estado gerencia as relações entre os seres humanos e, portanto, para que ele possa financiar as relações, financiar educação, financiar saúde, mal ou bem, ele precisa dos tributos. Então, os tributos eles estão, de alguma maneira, embutidos em praticamente todas as relações que nós praticamos. O que acontece é que, como eles estão embutidos nos produtos, nas mercadorias e nos serviços, a população não tem esse sentimento de que está pagando o tributo. Eu tenho um sentimento que eu estou pagando tributo quando chega o boleto do IPVA, chega o boleto do IPTU, eu vou lá e eu pago. Quando eu compro uma Coca-Cola, quando eu compro um pãozinho francês, eu não percebo que ali tem ICMS. E, portanto, é por isso que a gente distingue, tentando responder objetivamente a tua pergunta. Existem os tributos diretos, que são aqueles tributos que a gente enxerga, portanto, imposto de renda, IPVA, geralmente são os impostos, e existem os tributos indiretos, que são esses que a gente não percebe. E, portanto, 45% da população acha que não paga tributo. Por quê? Porque paga os tributos indiretos e ela não enxerga. Basicamente, o principal deles é o ICMS, que está sendo objeto agora dessa tal reforma tributária. Perfeito. Então eu vou à padaria, eu compro um pãozinho francês, tem tributo? Tem tributo. Você vai ao cabeleireiro, tem tributo. Você vai ao médico, tem tributo. Desde que a padaria, o médico e o cabeleireiro não soneguem. E há muita sonegação no Brasil? Existe muita sonegação no Brasil, basicamente por 3 motivos. Primeiro motivo, como eu disse, o tributo ele é para financiar o Estado. Então, nos países desenvolvidos, Isabela, as pessoas percebem o efeito do tributo. Percebem como? A escola é grátis, o ensino é gratuito e de boa qualidade. O custo de vida é relativamente baixo porque ele paga muito tributo, mas tem muito retorno. Nos países subdesenvolvidos e nos países emergentes, a gente não tem essa noção. As ruas são esburacadas, o serviço de saúde é ruim, as escolas são precárias e, portanto, eu digo, para que eu vou pagar tributo se eu não tenho retorno? Isso é uma das situações. A segunda situação é a carga tributária no Brasil é muito alta. Ela equivale percentualmente à carga tributária de outros países desenvolvidos, sem. Então, as pessoas não têm dinheiro para pagar tributo. E o terceiro é as pessoas não sabem que têm que pagar determinados tributos e acabam não pagando. Então, assim, a sonegação é muito alta no Brasil, espontaneamente, por vontade das pessoas e muitas vezes involuntariamente. Então, só para eu entender, as pessoas têm essa desinformação em relação aos tributos que pagam, à sonegação, então esse seria um problema gravíssimo no Brasil, certo? É um problema gravíssimo, você ainda tem o problema da complexidade, e aí
a reforma que estão pretendendo fazer, que começou de um jeito e acabou de outro, completamente diferente, visa trazer esta simplicidade. E aí, eu, pessoalmente, Leonardo, vejo uma grande necessidade de conscientizar a população sobre isso. Acho que é fundamental que a gente tenha uma educação tanto do direito como do direito tributário. Acho que as pessoas precisam aprender os seus direitos, precisam aprender os seus deveres, até para cobrar. O brasileiro é um país muito pouco consciente dos seus direitos, da sua civilidade, da sua cidadania. Até por isso, me permitindo aqui até fazer uma propaganda, que desenvolvi, junto com o escritório, o podcast Crônicas Tributárias, e temos aqui uma ideia de explorar isso mais para os jovens e para os adolescentes, para criar esta cultura de por que eu pago tributo e para onde vai o meu tributo. Então, objetivamente, não existe essa consciência. Eu acho que é fundamental que a gente tenha essa consciência. Eu acho que o que você está falando casa muito com a democratização do acesso à informação, certo? E como que a gente pode tirar esse economês, esse juridiquês do vocabulário para essas pessoas entenderem de forma mais clara os tributos e os direitos? Isso aí Isabela, é uma cruzada da minha vida. Acho que, num determinado momento da vida, a gente percebe a nossa insignificância perante o mundo. Quer dizer, nós somos uma formiguinha, a nossa vida é muito rápida. E quando a gente tem a consciência dessa insignificância, a gente passa a entender que a gente tem que deixar algum legado e a gente tem que deixar minimamente alguma coisa para fazer sentido para essa vida. E eu acho que o meu legado é tentar descomplicar o direito. Acho que, de uma certa forma, os economistas conseguiram, às duras penas, fazer isso. Hoje a população entende um pouco mais o que é a inflação, o que representa o dólar, e a gente está vendo Ótimo aí... exemplo, o dólar, conseguiram mesmo. A gente entende o que é um déficit, o que é um superávit. Isso foi um trabalho de anos. O ser humano, por natureza, ele é egocêntrico. Ego faz parte. E o advogado é um ser humano bastante egocêntrico. Faz com que ele se proteja atrás do juridiquês. Quanto mais eu uso o juridiquês, mais eu domino aquela ciência e mais a população é refém do meu conhecimento. E eu acho que isso faz muito mal para a população como um todo. Socializar o entendimento. E isso tem que começar de cima para baixo. E de cima para baixo é nas faculdades, nos tribunais. Então, os professores têm que desmistificar o direito, os tribunais têm que julgar de uma forma que você leia e entenda, e eu, humildemente, tentar mostrar para as pessoas o que aquela palavra e o que aquele termo quer dizer no dia a dia e no seu cotidiano. Porque, no final das contas, como tudo na sua vida é física, como tudo na sua vida é economia, tudo na sua vida é direito. Perfeito. E você percebeu essa insignificância, essa necessidade de deixar um legado ainda na faculdade? Me conta mais da sua trajetória. Na verdade, não, Isabela. Eu vim de uma família de classe média, meio baixa, meio alta, mas mais para, vamos dizer, uma classe média. Então, nunca me faltou nada, mas também nunca me sobrou nada. E considero isso uma riqueza, porque eu acho que é rico o ser humano que tem aquilo que ele precisa para viver. E estudei numa escola boa, uma escola de padre, e me encantei pela matemática. Só que, por questões da vida, fui parar no direito tributário. E o direito tributário, ele, achando eu que o direito tributário tinha uma relação com a matemática. Né? Tributo, conta, e no final das contas, você não precisa saber matemática para fazer direito tributário, e quem sabe matemática não necessariamente vai saber direito tributário. Mas vou te ser sincero e aqui cometer uma
uma inconfidência, uma questão particular. Eu descobri a nossa insignificância no falecimento do meu pai, que foi o momento onde eu tive um maior choque de finitude, quando você tem aquela sensação do nunca mais. E aí você vê que tudo é muito rápido, muito efêmero e muito incontrolável. Pode até ser, dependendo da fé que as pessoas professem, que haja destino, que as coisas estão determinadas, mas nós não temos o conhecimento exato sobre isso. Então, um dia a gente vai morrer. Nos outros todos, a gente tem que viver, porque é a única vida que a gente tem. Então, a minha descoberta dessa insignificância talvez tenha acontecido mais tarde do que deveria. Perfeito. Então, aconteceu num momento difícil, mas tá te fazendo deixar esse legado de ensinar. E você já deu aula, algo do tipo, ou você ensina no podcast e na vida? Olha, Isabela, eu acho que essa questão de dar aula, no Brasil, ela requer mestrados e certificações, e que eu particularmente entendo que você aprende mais com a prática do que estudo. Conheço muito mestre e doutor que conhece menos da vida, do direito e do próprio direito tributário do que pessoas que nunca fizeram mestrado nem doutorado. Então, objetivamente, acho que essa questão de dar aula cria uma hierarquia que eu não sei se é necessário. Acho que trocar experiências e trocar informações é mais a minha vibe, como dizem os mais novos, do que propriamente dar aula. Entendi. E assim, saindo um pouco do tema Brasil, a gente vê muito essa distinção entre vida acadêmica e experiência, comparando os Estados Unidos com a Europa, né? Que a Europa valida mais a experiência, enquanto os Estados Unidos pensam no mestrado, doutorado. Como que isso impacta a carreira, principalmente dos advogados tributários? Veja, o advogado, tal como o médico, ele tem... Se você é engenheiro, a engenharia é engenharia no Brasil, é engenharia nos Estados Unidos, é engenharia na Europa, é engenharia no mundo inteiro. Obviamente você precisa ter particularidade, porque aqui tem furacão, aqui não tem, mas a engenharia é uma coisa. O direito, quando você estuda, ele depende da lei. A lei nos Estados Unidos é uma, a lei na Europa é outra, a lei no Brasil é outra. Então, para o advogado no Brasil pensar em advogar em outros lugares, ele precisa ter a noção que ele vai precisar convalidar o currículo dele aqui através de uma prova, e cada país e cada região tem a sua certificação. Então, não basta eu fazer direito aqui e ir advogar, não pode. Mas qual é a grande diferença? Você tem dois focos que são: a regulação do direito é feita com base no que está escrito na lei. Isso é chamado o common law, quer dizer, você tem as relações determinadas por uma lei criada por um parlamento. E você tem um outro sistema, que é o sistema de acordo com os costumes, as práticas, os exemplos. Então, o tribunal vai se deparar numa situação e ele vai julgar aquela situação de acordo com precedentes que ele olhou. Por isso é que num lugar se dá valor ao que você estudou. Por quê? Porque o sistema jurídico vai ser baseado no que está escrito na lei, então você precisa conhecer a lei, e aí a sua nota na faculdade e a faculdade que você estudou tem um valor maior, ou você vai trabalhar num país cujo sistema é baseado nos precedentes. E aí tem muito mais valor você ter tido a experiência prática de ver as situações e, portanto, você conhece os precedentes mais do que propriamente o que está escrito na lei. Então, essa questão, para o direito especificamente, né? Porque para as outras matérias ou outras profissões, tem outras questões envolvidas, mas para o direito especificamente é isso. Primeira coisa que eu acho que é importante é saber, precisa validar o seu conhecimento para onde você for, para você poder advogar. E segundo, você tem que saber se aquele país que você está indo tem um sistema judicial ou outro sistema judicial.
Perfeito. E agora, fazendo um comparativo, o que eu interpretei da sua fala foi que no Brasil a gente segue mais esse modelo dos Estados Unidos de validar muito a carreira, a trajetória acadêmica. É isso mesmo? É isso. A gente dá muito valor e o currículo, às vezes, ele é muito mais floreado e robusto se eu estudei numa boa faculdade, se eu tirei boas notas, do que propriamente se eu tive experiência aqui, ali. Penso eu, e aí, de novo, uma questão muito particular minha, que isso sempre foi, de alguma maneira, equivocado. Acho que a experiência diz mais em qualquer terreno da vida, quer dizer, o quanto a sua casca é mais dura, mais condições de enfrentar os problemas você tem. E eu acho que agora, modernamente, com a tal da inteligência artificial, que ela é uma realidade, mas a gente ainda não sabe muito bem manejar, a questão do conhecimento teórico talvez seja mais... Se você for ver a quantidade hoje em dia de mestrados que são detectadas inteligência artificial ali dentro, que não necessariamente foi a pessoa que fez. Então, e a prática você não consegue burlar, você não consegue fraudar. Ou você teve a prática ou você não teve. Um texto, você não sabe exatamente de onde foi a autoria. Mas, objetivamente, de novo, sim, aqui se dá muito valor a conhecimento teórico, e a minha cruzada é para tentar desmistificar isso também. Então, você citou um tema interessante, né, que é a inteligência artificial, e eu não tenho muitas informações de como o direito atua na inteligência artificial, e fiquei com uma dúvida aqui. Eu, como jornalista, vamos supor, trabalho num jornal, quero fazer uma matéria ali sobre algum crime, pego o processo, não entendo nada, porque tá tudo no juridiquês. Se eu jogar esse processo no ChatGPT e falar, traduza para mim como se eu fosse uma criança, quero tudo mastigadinho, você acha que é uma boa forma de utilizar? Isabela, não sou a melhor pessoa para te responder. Como você sabe, e seus ouvintes saberão, eu não tenho um WhatsApp. Portanto, a minha habilidade tecnológica é muito pequena. Mas, em função do meu ofício, eu me aprofundo na questão da inteligência artificial para ter essa noção que você está dizendo e não propriamente para dominar a tecnologia. E o que eu posso te dizer é, o Gepeto, ele, de alguma maneira, ele passa a te conhecer, que é o tal do algoritmo. Então, muitas vezes, ele vai traduzir aquilo de uma forma diferente para mim ou para você, de acordo com a minha vida. Sim, com todo o histórico que você já então, conversou. Uma mesma decisão, ela pode ser traduzida para você de uma forma e traduzida para mim de outra. Acho isso um perigo. Tá. Porque você vai ter uma noção e eu vou ter uma outra noção. Mal comparando, a inteligência artificial, a gente pode dizer aqui que é como se fosse um tradutor. E aí você imagina, né? Nós pegamos a Bíblia escrita em aramaico, que a gente não tem a menor noção, eu pelo menos não tenho o menor conhecimento de aramaico. E aí aquilo passa para o português, vai depender muito de quem traduziu. A mesma coisa é isso, você disse, eu não conheço nada do juridiquês. O que a inteligência artificial te entregar, você vai admitir como verdade, porque você não vai conseguir fazer essa checagem. Isso vai precisar evoluir. Existem já juízes dando decisões com base em precedentes que não existem. Te explico. O juiz não é obrigado a conhecer tudo. Ele deveria conhecer muitas coisas. Mas como a judicialização no Brasil é uma coisa absurda, ele muitas vezes se utiliza da inteligência artificial atualmente. Aí aparece um determinado caso com ele, uma briga entre Leonardo e Isabela, e ele fala, Gepeto, como é que eu soluciono isso? E aí ele diz, com base na decisão XPTO, você deve decidir desse jeito. Mas pode usar? Pode. Você não sabe o que ele está usando, ele vai dar uma decisão.
E aí ele cita uma decisão que o Gepeto entregou para ele, que pura e simplesmente não existe. Entendi. Então, o que eu posso recomendar hoje a todos, especialmente profissionais do direito, se usarem a inteligência artificial, façam aquilo que a gente fazia na escola, na matemática, e aí, como eu falei aqui que eu venho da matemática, da prova dos 9. Uhum. Tenha um mínimo de cuidado de verificar. Se a inteligência artificial te entregar uma informação, faça como vocês, jornalistas, os bons jornalistas. Checagem de fatos. Checagem de fatos. Que é um perigo. Você imagina, o juiz está decidindo com base no que não existe. E se eu, advogado, cito um precedente que não existe? Eu vou tomar uma multa, eu vou estar defendendo mal o meu cliente. Então, hoje, porque a gente chama de inteligência artificial, a gente parte do pressuposto que existe uma inteligência por trás. E eu acho que não existe uma inteligência. O que existe é uma base de dados. E essa base de dados é uma para mim, a outra para você. Perfeito. E me chamou a atenção aqui que você não tem WhatsApp e não tem redes sociais, certo? Tem o LinkedIn, se quiser, olha lá, que é bem legal. Então, no seu tempo livre, você não fica que nem as pessoas aí scrolling no celular, você faz esporte. Ouvi falar que é maratona aquática. Conta mais disso. Vamos lá. Eu, diferente de muita gente que entra na natação por problemas de saúde, problemas respiratórios, geralmente asma, minha mãe me colocou na natação aos 6 anos de idade por conta da minha inquietude e talvez pelo desespero dela do que fazer comigo. Então ela me jogou dentro d'água. Porque enquanto eu estava ali, ela tinha o tempo para descansar. E como eu sou carioca, cidade de praia, e quem não é carioca geralmente diz, praia de Tombo, né? Que o mar no Rio de Janeiro é um mar complicado. Então, para minha mãe ter uma tranquilidade comigo e ter o seu sossego, ela me botou na natação. Enfim. E aí, desde então, eu nado. Quando eu vim para São Paulo, eu descobri maratonas aquáticas. E por que se chama maratonas aquáticas? Porque é um esporte praticado em águas abertas, e, portanto, nós estamos falando de rio, lagoas e mar, água salgada. Então, piscina não vale. Quem faz maratona aquática não é na piscina. Ele pode até treinar na piscina. E a maratona aquática hoje é um esporte olímpico que são 10 quilômetros nadando. E por que eu faço hoje maratona aquática? Primeiro, porque sempre nadei, mas tem muita gente que faz hoje maratona aquática, ela está se popularizando. Por quê? Porque, para além de tudo, ela cuida da sua saúde mental. Como é uma coisa que demora, a gente faz prova de 5 horas, 6 horas dentro d'água, você tem que ter um controle psicológico muito grande. E você não tem contato. Na corrida, as pessoas podem conversar, bater um papinho. Quando você está dentro do mar, você não pode, você tem que estar focado ali e você não tem com quem conversar. Então, o que é a maratona aquática? E aí não estou dizendo que a maratona aquática é o melhor esporte. Não, é o melhor esporte para mim. Mas o esporte, em geral, ele, no mundo moderno, ele funciona como uma terapia para a sua saúde mental. Eu faço a natação, a maratona aquática, para ter a minha questão física, mas talvez muito mais para ter a minha questão psicológica. E é muito engraçado porque muitas vezes, eu solucionei questões da minha vida, quer seja pessoais, quer seja profissionais, no treinamento ou numa competição. Porque eu estou ali, você tem que trabalhar o seu psicológico, você vai ficar 5 horas ali, você vai pensar no quê? Muitas vezes você coloca problemas da sua vida e acha uma solução. Então, e a gente tem visto hoje grandes empresários, não que eu seja longe de ser um grande empresário, mas essa questão do esporte, ela está muito mais voltada, ou também voltada para a questão da saúde mental, muito mais do que da saúde física. Né? Hoje a gente tem
a questão aí dos remédios facilitadores, eu não sei até que ponto isso é bom ou não, mas né, os remédios que as picadinhas que você dá, que você emagrece. Muitas vezes a pessoa confunde saúde com estética. Eu acho que o esporte é uma questão de saúde, questão tanto física como mental. Objetivamente, a maratona aquática, para mim, é um grande vetor para eu conseguir ter uma sanidade mental e, com a sanidade mental, conseguir executar tudo isso que eu pretendo executar e que eu estou te falando aqui, quer dizer, do legado, de poder ter ideias para o podcast, de poder ter ideias de como simplificar o direito. É ali o meu momento que não chegam nunca porque eu não tenho, mas mal ou bem o celular, mesmo você não tendo WhatsApp, acredite, ele tira a tua atenção. Uhum. Acho que as pessoas hoje em dia, a grande maioria, se você tirar você falar, Isabela, você vai ficar uma semana sem celular. Complicado, né? É o suficiente para você enlouquecer. Você não fica uma semana sem celular. Entendi. E eu fiquei com algumas dúvidas aí desse esporte. Vamos só entrar nesse assunto rapidinho que eu fiquei curiosa. Vamos lá. Onde em São Paulo você vai nessas águas abertas aí? Tem algum rio limpo o suficiente para isso? E no dia a dia você treina em piscina mesmo? No dia a dia você acaba tendo que treinar em piscina. Nas cidades litorâneas, o pessoal treina direto na praia, no Rio de Janeiro, Vitória, enfim. E aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, não tem o que fazer. Não tem opção. Mas, todo fim de semana eu vou para a represa Billings, e as pessoas acham que não é limpa. É limpa, sim. Existem locais próprios para a prática da maratonas aquáticas, existem boias montadas para isso, existe estrutura para isso com caiaque, porque você pode passar mal, você pode... Então, existe isso. E você tem também no litoral. Então, eu daqui para Santos, eu daqui para o Guarujá, levo uma hora e pouquinho. Então, também entra na questão, assim, a dificuldade de fazer o esporte também entra nessa questão da saúde mental. Você tem que ter o foco, você tem que ter a determinação, você tem que ir, tem que fazer... Não é só ir na musculação do prédio, né? Não é só descer no prédio e fazer a musculação e bater papo e tirar foto no Instagram com aquela roupinha, pá. Mas é difícil fazer na cidade de São Paulo. No estado de São Paulo, já tem maiores facilidades, porque você tem muita cidade, Avaré tem represa, Votuporangas, você tem muita represa no estado de São Paulo, e a represa é o suficiente para você treinar. Certo. E, assim, eu ia te pedir para deixar um conselho aqui para a câmera, para os novos advogados tributários, para quem quer entender mais sobre tributos, mas acho que você já deixou um super valioso, que foi cuidar da saúde mental com o esporte, né? Mas deixa mais um aqui, por favor. Gente, eu acho que o mundo ele está em constante ebulição, mas nós estamos num momento em que a evolução ela é muito rápida. A gente precisa ter a noção, como dizia Renato Russo, que é preciso amar as pessoas como se não houvesse o amanhã, porque, na verdade, o amanhã não existe. A gente é sempre hoje. Temos um problema muito sério no Brasil, que são os tais dos nenéns, nem estuda, nem trabalha. Então, você que eventualmente esteja nessa situação, ou esteja pensando no que fazer, leia, escute. Hoje a gente tem a facilidade dos podcasts. Aprenda. E aprender, ter conhecimento, não é dar Google. O Mr. Google não é o melhor professor. O melhor professor é a leitura. Leitura. Leiam, que um dia vai dar algum estalo na sua cabeça. É isso que eu quero fazer e é por isso que eu quero lutar. A gente precisa trazer de volta o costume da leitura e o apreço pelo conhecimento. Conhecimento em que a gente busca e não o conhecimento que tentam te empurrar. Se eu puder dar um conselho, é esse conselho. Já ia finalizar, mas então indica um livro para o pessoal que tem que ler em 2025, que você já leu. Olha, existe um livro que é desse tamaninho. Todo estudante de direito é obrigado a ler. Só que ele lê num momento que talvez a maturidade
E aí, Isabela, eu te recomendo também a leitura. Quem sabe a gente faça um novo episódio só sobre o livro. Chama-se O Caso dos Exploradores de Cavernas. Não tem mais do que 40 páginas, se não me engano. Do que se trata? Se trata de uma situação em que, e depois a vida imitou a arte, exploradores de cavernas que foram explorar uma caverna, a caverna fecha. Nossa, igual aquele caso. Igual o caso dos chilenos. E esse livro foi escrito no século passado. E ele se passa depois dos fatos. Isso aconteceu em 2043 ou 4000, é um futuro longínquo para quando foi escrito o livro. E cada capítulo do livro é um voto de um juiz do tribunal que julga o caso. Para dizer, e aí não vou dar spoiler aqui, mas cada voto tem uma visão do direito, da sociedade, porque é uma das coisas que eu digo aqui, o pássaro voa porque tem asas ou tem asas para voar? Um livro um pouco provoca esse questionamento, se o Estado, eu sou obrigado a cumprir o que o Estado quer ou o Estado é obrigado a cumprir o que eu quero. Acho que é um grande começo para uma leitura rápida provocar questionamentos profundos. Adorei, adoro ler, vou com certeza atrás desse livro. Leonardo, queria te agradecer, seu legado tá dando certo, porque você foi super didático, entendi tudo no episódio. Obrigada. Que bom, estou aqui à disposição. Depois, quando você quiser, podemos fazer um episódio para falar dessas diversas visões de sociedade, de direito e a polarização que a gente vive hoje tem que acabar também. Muito obrigado. Qual que é o seu LinkedIn? Deixa aí pro pessoal. Olha, imagino que seja colocar meu nome, tá? Eu tenho, mas assim, é Leonardo Galotti Olinto, vai estar por aí em algum lugar. Se você botar Leonardo Olinto, você vai achar. Acompanha lá, dê sugestões e não se preocupem com a questão da produção. Porque aqui depois eu vou conversar com a Isabela, a gente vai melhorar isso. Mas, por enquanto, eu estou mais preocupado com o conteúdo. Legal, gente. Eu sou Isabela Pascucci, esse daqui é o Pode Tudo. Se você quiser participar, estão aqui nossos contatos, CDC Estúdio Produtora, a Central do Conteúdo. Muito obrigada por assistirem mais esse episódio. Até mais. Tchau, tchau!